Olá! Hoje vamos falar sobre os principais tratos culturais na produção agrícola. Mas o que são tratos culturais? Os tratos culturais são práticas no solo ou na planta visando proporcionar um melhor ambiente para o desenvolvimento e produtividade das culturas. Conforme nós vamos ver aqui, são várias práticas que nós precisamos estar bastante atentos ao longo do cultivo para que a planta produza bem, ok? Nós veremos aqui essas principais práticas, mas de forma bem superficial. Vocês poderão aprofundar o conhecimento nessas práticas específicas em momentos posteriores, ok? A primeira prática, ou o primeiro trato cultural que nós vamos falar, é o controle de plantas daninhas, que é uma prática de manejo extremamente importante para evitar a competição entre a sua cultura e a vegetação que está crescendo ali de forma espontânea, tá? Primeiramente, né, o que é planta daninha? Planta daninha é todo e qualquer vegetal que cresce em um local que não é desejado, tá? Então as pessoas falam, né, a planta daninha é o mato. Nem sempre. Qualquer planta que cresce no local indesejado é planta daninha, tá? Aqui nós temos um exemplo, né, de plantas daninhas aqui saindo na entrelinha da soja. Isso possivelmente acarretará em problema, competição por água, competição por luz, competição por nutrientes. Então a gente precisa fazer o controle dessas plantas daninhas. Conforme eu estava colocando, né, o principal problema das plantas daninhas é a competição, tá? Além disso, as plantas daninhas, elas podem ser também hospedeiras de pragas e doenças. Sem contar, né, que a presença de plantas daninhas compromete o rendimento de algumas operações, principalmente a colheita, ok? Falando em colheita, as plantas daninhas, em algumas situações, podem determinar também uma redução na qualidade do produto final, ok? Imagine, né, uma lavoura de algodão, por exemplo. A presença de plantas daninhas comprometerá a qualidade do algodão que você está colhendo, ok? Conforme eu coloquei, pessoal, é qualquer planta, tá, que cresce em um local onde ela não é desejada, tá? Exemplo. Aqui nós temos o milho como uma planta daninha. Por quê? Ela está crescendo, né? O milho está crescendo no meio da soja. São sementes que caíram ali durante a colheita, provavelmente, e esse material agora está crescendo, competindo com a soja, e nesse caso aqui, o milho é uma planta daninha que precisa ser controlada. Quando a gente chama aqui de tiguera, né? Mas esse termo ele varia bastante nas diferentes regiões do Brasil, tá? Que é essa situação até relativamente comum, né? De sementes de uma cultura emergirem no momento onde a área está sendo cultivada com outra planta, ok? Muita atenção com isso. Além disso, né, aquele exemplo que eu estava falando de rendimento, de redução no rendimento das operações, principalmente colheita, e na qualidade do produto final. Um ótimo exemplo que nós temos aqui é o arroz preto, arroz vermelho, que são plantas daninhas do arroz, ok? Do arroz. Imaginem, né? Todo o processo de colheita, de beneficiamento do arroz, ele fica prejudicado
na presença dessas daninhas em uma lavoura de arroz, tá bom? Como que nós podemos então fazer o controle dessas plantas daninhas? A primeira estratégia é o arranquio manual, que é muito comum em hortas, em jardins, tá? Isso naturalmente efetivo para uma escala bem pequena. Falando em escala pequena, uma outra estratégia que nós temos é a capina manual, utilizando enxada. Muito utilizada, mas pouco viável para grandes áreas, ok? Uma outra estratégia para controle de plantas daninhas é a inundação. Na ausência de oxigênio, a maioria das plantas invasoras, das plantas daninhas, elas não se desenvolvem. Então, no caso do arroz, por exemplo, né, a presença da água, ela é imprescindível para controle de plantas daninhas. Mas é uma situação bem particular, né, que só se aplica aí praticamente à cultura do arroz. O fogo é uma estratégia também para controle de plantas daninhas, principalmente em pastagens, tá? Lembrando que o fogo ele apresenta diversos efeitos negativos sobre a qualidade do solo. Então, apesar da efetividade dessa prática para o controle das plantas invasoras, é ruim para o solo. Então, nós devemos, né, ponderar bastante antes de usar essa estratégia. Uma outra prática é o cultivo mecânico, tá? O cultivo mecânico com hastes, com escarificadores, é bem comum também o controle de plantas daninhas. Na verdade, né, um dos objetivos do preparo de solo, e aí quando a gente está falando de preparo, a gente está falando de operações prévias, e tudo que a gente vai falar aqui hoje são operações já na presença da planta, mas um dos objetivos do preparo de solo é justamente o controle de plantas daninhas, tá? O revolvimento é uma boa estratégia para fazer o controle dessas invasoras. E aqui nós temos um exemplo, né? Além disso, e talvez essa seja a estratégia mais comum em grandes áreas, é o controle químico através do uso de herbicidas, ok? Aqui nós temos inclusive um exemplo muito interessante que é o uso de uma barra de laser num pulverizador. Essa barra de laser, né, ela consegue identificar as plantas daninhas e o bico só é acionado a partir do momento que a barra identifica a presença da planta invasora. É só um recorte aqui, um exemplo. Lembrando que, novamente, vocês, né, vão se aprofundar em cada uma dessas práticas em aulas específicas sobre esses assuntos, ok? Isso aqui é só um apanhado geral para vocês irem se familiarizando com essas ações que são muito importantes aí para o desenvolvimento das culturas. Nós temos outros métodos, né, de controle ou mesmo de prevenção. Um deles é evitar a entrada, tá? Existem plantas daninhas que são muito persistentes. A melhor estratégia é você evitar que ela entre na sua área, ok? Além disso, né, nós temos os métodos também de controle cultural, que são práticas que desfavorecem a emergência e crescimento das plantas daninhas. Uma delas é manter o solo coberto com palha. A palhada, além de outros diversos efeitos positivos sobre a qualidade do solo e a produção das plantas, ela também é uma estratégia efetiva de manejo, né, cultural aí de plantas daninhas, ok? O nosso segundo trato cultural
é o controle fitossanitário. E aí a gente coloca aqui o combate a pragas e doenças. A primeira coisa aqui, e que é muito importante, né, que o técnico entenda bem essa distinção, é a gente definir o que é praga e o que é doença. Tem gente que chama tudo de praga, mas existe uma diferença aqui notável entre o que é praga e o que é doença. Praga são espécies animais, ok, que vão competir com o homem por alimento, ou mesmo transmitir alguma doença para as plantas, ok? Ou para algo ali de interesse econômico. Então, geralmente, as pragas, pessoal, são os insetos, ok? As pragas agrícolas são os insetos que vão competir com os seres humanos por aquele alimento, por aquela cultura, ou mesmo transmitir doenças para essas plantas. E isso são as pragas, né? Na agricultura, as pragas são estudadas, né, por uma ciência ampla, né, chamada entomologia, tá bom? Já as doenças são distúrbios fisiológicos causados por micro-organismos. Observem, praga, inseto, doença, micro-organismo. Geralmente bactéria, nematóide e principalmente fungos, tá? Principalmente fungos aí são os causadores da maioria das doenças de plantas. Dentro da agricultura, a ciência que estuda as doenças, as estratégias de controle dessas doenças é a fitopatologia, ok? Aqui nós temos o exemplo de uma praga, de um inseto consumindo uma cultura, se alimentando aí dessa cultura. E nós temos aqui um exemplo de uma outra praga, que é a mosca branca, e que o principal efeito negativo dela sobre a planta é justamente transmitir doenças, tá bom? Transmitir doenças. O controle fitossanitário, pessoal, ele pode ser feito por diferentes estratégias, tá? Por diferentes estratégias. A primeira é a exclusão, né? Que é você evitar a entrada dessa praga ou dessa doença em uma área livre daquele patógeno ou daquela praga. Vamos evitar a entrada, ok? A segunda é a erradicação, é você eliminar todos aqueles indivíduos que são praga ou que causam doença. A terceira é a imunização. Lembrem-se lá das vacinas, né, para humanos, que são estratégias de imunização. No caso da planta, a imunização busca promover a resistência. É a mesma coisa da vacina para a gente, ok? Proteção é quando a gente evita, né, o contato direto da planta com a praga ou com a doença, ok? A regulação são alterações no ambiente, ok? Alterações no ambiente, visando desfavorecer a praga ou a doença. E por último, a evasão, que são estratégias, né, de fuga no tempo, fuga no espaço, para você evitar aquela praga ou aquela doença, tá bom? Isso é a evasão. Novamente, posteriormente, vocês devem ver com mais aprofundamento e em disciplinas específicas o que são cada uma dessas práticas, o que são cada uma dessas estratégias, em que situações são mais aplicadas, ok? Só como um exemplo, né, nós temos aqui essas estratégias de destruição dos restos culturais na cultura do algodão, por exemplo, que é uma estratégia de evasão pensando no bicudo do algodoeiro.
que é uma das principais pragas agrícolas do Brasil, ok? Isso é uma estrutura, é uma estratégia de evasão. Você deixar a área sem algodão, sem alimento para aquela praga, ok? Um outro exemplo aqui, ó, são estratégias de imunização através do uso de variedades resistentes, ok? Resistente aqui à mancha foliar do milho, pimentão resistente a vírus. Então, observem, né? Essa resistência genética, ela garante, né, um desenvolvimento notadamente superior às plantas se comparado às plantas susceptíveis, tá bom? Beleza, falamos de controle de plantas daninhas, de manejo fitossanitário para controle de pragas e doenças. Vamos falar aqui agora de uma prática bem comum, de outro trato cultural muito comum, que é a amontoa. O que é a amontoa, pessoal? A amontoa, né, é aquela prática popularmente conhecida como chegar terra ao pé. Isso é muito importante para várias culturas, né? Depois que a cultura ali se estabeleceu, você acumular solo em torno dela, ok? Para evitar a exposição das raízes, para proteger contra o frio, contra a umidade excessiva, para favorecer o desenvolvimento dessa planta, tá? É o famoso chegar terra ao pé, que a gente chama aqui, esse trato cultural, né, de amontoa. Isso é muito comum para batata, para cenoura, né? Importantíssimo para essas culturas que produzem tubérculos, raízes tuberosas, tá bom? Pode ser feito manualmente ou de forma mecanizada, tá? Essa prática de amontoa, ok? O quarto trato cultural que nós vamos falar aqui, né? Novamente, só para mostrar para vocês, né? Isso vai ser estudado de forma mais aprofundada depois, é irrigação. O que é irrigação, pessoal? É o fornecimento de água às culturas de forma planejada, tá? Planejada. Então, o planejamento está dentro da definição de irrigação. Se não tem planejamento, se não tem manejo, não é irrigação. Você está só molhando a sua planta, ok? A irrigação ela é uma estratégia, né, extremamente importante, principalmente em regiões onde você tem déficit hídrico e você tem culturas que são exigentes em água e que são rentáveis a ponto de pagar essa prática. A irrigação não é algo barato, tá? Então a gente tem que trabalhar com a irrigação, né, em áreas que recebem culturas que conseguem viabilizar essa prática. Beleza? Aqui nós temos uma fotografia, né, de uma região aqui no Brasil, no oeste da Bahia, onde nós temos vários pivôs. Nós temos vários pivôs, né? O pivô central é uma estratégia de irrigação utilizada para grandes áreas, ok? Muito comum aí no oeste da Bahia e em outras regiões do Brasil. O nosso quinto trato cultural, pessoal, é a adubação de cobertura. O que é adubação de cobertura? Você fez lá a adubação no plantio, né? Obrigatório, tem que fazer adubação no plantio. A adubação de cobertura, né? O objetivo dela é fornecer nutrientes para a planta no momento onde essa planta apresenta maior demanda, tá? É quando a planta cresce que a demanda dela por nutrientes é maior. A adubação de plantio é importante, mas a adubação de cobertura ela é muito importante também, porque é um momento onde a planta demanda mais nutrientes, tá?
Então, ela vai ser complementar à adubação de plantio, mas ela é muito importante. Ela é frequente para algumas culturas, como milho, algodão, tá? E é obrigatório quando você trabalha com a cultura perene, ok? Muito importante aí para culturas perenes. Só para a gente dar um exemplo, né? No caso do milho, por exemplo, a adubação de cobertura é extremamente importante para atender a alta demanda de nitrogênio dessa planta quando ela atinge ali determinados estágios fenológicos. Então ela é muito importante, tá? E você não consegue fornecer tudo que a planta precisa no momento do plantio. E se você fornecer, você vai perder boa parte daquilo. Então, adubação de cobertura muito importante, tá? Aí um exemplo, né, sendo feito aí de forma mecanizada na cultura do milho, ok? Vamos para algumas outros tratos culturais aqui bem específicos, né? O desbaste, pessoal. O desbaste, né, é a eliminação das plantas em excesso. Isso acontece muito na produção de mudas, na produção de hortaliças, onde você semeia mais de uma semente por cova. Aí depois você passa fazendo o desbaste, né? Você vai selecionar ali a melhor planta e remover as demais daquele ponto para obter, né, um stand ideal, para evitar que essas plantas fiquem ali competindo. Então observem, né? Nós tínhamos ali 3 plantas, né, por cova, e aí foi feito o desbaste, permanecendo apenas uma planta por cova, por ponto, ok? Obedecendo aí o espaçamento, obedecendo o stand dessa cultura, tá? Muito comum na produção de mudas, de hortaliças, por exemplo, onde são semeadas mais de uma semente por célula e posteriormente é feito o desbaste, tá? Uma outra prática, pessoal, é a poda, mas mais direcionada para culturas perenes. A poda, ela é muito importante para que a planta ela apresente uma arquitetura compatível com a produção, desejável à produção, né? Então é a poda que a gente chama de poda de formação e também para algumas culturas, principalmente frutíferas, a poda é muito importante para a produção. Várias culturas não produzem bem sem uma poda bem feita, tá? Aqui nós temos exemplo da goiaba, que é muito dependente de poda para produzir, e um exemplo aqui da videira, que também depende muito de condução e de poda para produzir, tá bom? Novamente, né, vocês vão ver essas práticas de forma mais aprofundada em disciplinas específicas. Nós temos uma outra prática aqui que é a desbrota. A desbrota é a eliminação seletiva de ramos em excesso. Isso é muito comum no tomate, no cultivo de tomate para mesa, por exemplo. Você tem lá, né, a haste principal do tomate e você tem ramos secundários. Geralmente vai sair ali na axila, né, na junção entre essa haste principal e esses ramos secundários, vai sair um outro ramo aqui que a gente chama de ladrão. A desbrota é a remoção justamente desses ramos, que vão exigir muito da planta e produzir pouco, tá bom? Isso aí é a desbrota lá, ó, aquele ramo que sai ali na axila do tomate, né? Entre a haste principal e esse ramo ali, ok? Tem que ser removido, tá? Senão compromete a produtividade e abafa muito a planta, ok?
Para fechar, nós temos uma prática muito comum em algumas culturas também, principalmente hortaliças, algumas frutíferas, que é o que a gente chama de capação. A capação é a eliminação, né, do broto apical, daquela ponta da planta. A partir do momento que você corta, que você elimina esse broto apical, a planta começa a emitir mais ramos laterais. Ela vai parar de crescer para cima e emitir mais ramos laterais. Isso é muito importante para algumas culturas, até mesmo para você evitar, né, que essa planta cresça muito e inviabilize a colheita, ok? Aí um exemplo, né, da capação sendo feita aí. Beleza, pessoal? Então a nossa aula de hoje, né, era sobre tratos culturais e o principal objetivo é que vocês conheçam essas operações. Mais detalhes serão vistos posteriormente em disciplinas específicas. Muito obrigado, bons estudos aí para todos.